continua deixando pontos pelo caminho. Tem sido difícil dar uma resposta em campo para o torcedor. Felizmente, né, o resultado não está vindo. A derrota para o Fortaleza no sábado foi a terceira seguida. Um jogo que caminhava para um empate, com o goleiro Léo Jardim segurando o placar. Das 12 finalizações do Vasco, a de Figueiredo foi a que chegou mais perto do gol. Na trave! A gente está correndo, está batalhando, mas a gente não está conseguindo ser eficiente nos gols. E isso aí com certeza está nos atrapalhando. Não fez o gol e nem conseguiu evitar o pior. No fim do segundo tempo, Thiago Galhardo e Silvio Romero marcaram para o Fortaleza. É o segundo do Leão, o segundo do Fortaleza. Com a derrota para o Fortaleza, o Vasco continua na zona de rebaixamento do Brasileirão. E a sequência sem vitórias aumentou para 7 jogos. Agora, o Vasco só joga na segunda-feira. Tem pela frente o clássico contra o Flamengo e mais uma semana de muita cobrança e pressão. Mais gols da 8ª rodada do agora do Vasco, tá? Santos, São Paulo e essa de hoje pro Fortaleza. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro. São 7 Perdeu o trem, já tá com a corda no pescoço. São 7 sem ganhar. E o Vasco só tem uma competição. Isso pesa mais, né? Se prepara a semana inteira para jogar o Campeonato Brasileiro. Isso pesa mais. E não tem conseguido esse sucesso que a gente espera, né? Eu espero mais do Vasco da Gama, confesso para você. Eu esperava mais do Vasco da Gama, mesmo não tendo um time tão forte quanto eu imaginava que poderia ser. Vejo o Cruzeiro mais arrumado, mesmo não tendo um time tão forte. Mas é um time que, taticamente, está incorporado. E o Pepa conseguiu, em pouco tempo, dar esse modelo para o time do Cruzeiro. O que o técnico do Vasco até agora não conseguiu. Talvez aí esteja uma situação a ser repensada. Eu sei que treinador do futebol brasileiro perdeu 3-4... O Cruzeiro já não tinha um trabalho mais desenvolvido pelo Pesolano? Eu acho que mudou. Do que o Vasco? Mas o Pepa mudou a forma de jogar. Sim. Mudou a forma. O Pesolano era muito pressão, correria. O Pepa não. Hoje o time do Cruzeiro é um time que sai jogando com a bola nos pés, é um time que não se apavora, é um time que consegue ter um bom posicionamento e joga futebol. O Vasco foi feito, assim, a impressão que eu tenho e pelos jogos que vi, o Vasco foi feito e montado para um time de transição, de contra-ataque. Fecha, não vamos perder e se a gente puder fazer mal para os times adversários no contra-ataque, a gente consegue. Em determinados momentos conseguiu fazer alguns bons jogos, mas nem sempre ele consegue. Você não vai conseguir ganhar todos os jogos na base do contra-ataque. Você precisa jogar também. E esse acho que é um dos problemas do Vasco. Um dos, né? Tem outros também. Ainda que o Cruzeiro tenha tido essa mudança, mas pelo menos ele tinha uma base da Série B, né? Que veio do time que... O Vasco... Vamos ser francos, ele subiu por acidente, né? Subiu muito na base de São Januário, que uma torcida espetacular, o time não tinha em campo, a torcida inteira. Assim, mas foi assim, no sufoco que subiu. E assim, daí sobe e um time todo para ser reformulado. Então, um trabalho meio do zero, assim. E ainda o melhor jogador do time é o Andrei Santos, que não tá bem, né, nesse empréstimo do Chelsea, mas já vai embora, já tá com a seleção, inclusive. Então, assim, é um Vasco que virou o ano, mudou quase tudo também. E o Andrei já com processo, desculpa. Não, imagina. O Andrei já entrando com processo, o Andrei e os seus procuradores contra o Vasco. Então, assim, você vê como é muito atribulada a situação. Por isso que ainda acho que tem que ter muito jogador mais. Lógico, o Barbieri tem a responsabilidade dele, mas não sei se é muito a questão de técnico que é o problema no Vasco. Mas o Barbieri precisa ser cobrado também pelas escolhas que foi feita ao longo de algumas partidas. Isso, por exemplo, sim. se você tem o Capaça, mas né, o campeonato no estadual, tal, o Capaça para jogar é melhor do que o Bambu. O Bambu tem Campasso na defesa? O Campasso, desculpa. O Campasso é o meio-campo, né? O Campasso é o zagueiro. Ele é melhor do que o Bambu. Então, assim, algumas escolhas precisam ser questionadas pelo Barbieri, mas faz parte do processo das escolhas do treinador em relação a isso. Né? Mas ele precisa ser... Barbieri, vem cá, dá uma olhadinha no Bambu aqui.
olha o que aconteceu. Por que você está insistindo? Né? São 2, 3 jogos que vem falhando. Peraí, tira. Aí você não pode esperar tanto para mexer. É que o Vasco teve uma conclusão, Zé. Inclusive, ele disse no banco de reservas e o som ambiente acabou captando na partida contra o São Paulo. Quando sai o gol do São Paulo, exatamente pelo lá em cima do lado direito da defesa, ele fala, de novo em cima do lado direito? É sempre ali? Aí ele troca todo o lado direito, né? Ele tirou o zagueiro e tirou o lateral, o Pomita. E eu acho que tirar o Pomita foi um pecado hoje. Não tiraria, não. O Paulo Henrique sofreu, hein? Paulo Henrique, nossa, ele vai ter pesadelo com O Moisés. O Moisés causou problemas. O Moisés deu uma finta nele dentro da grande área. Ele quase caiu. Desconcertante. Agora, a gente está falando também do Vasco, mas tem que ressaltar. Jogou contra um dos melhores times do Brasil, hein? Ah, então, olha essa tela. Olha essa. Você deu o gancho pra gente mostrar. Para mim, um dos a melhores tela times do Brasil. Fortaleza. É... Olha que temporada. Zé Elias e você, amigo que nos acompanha no Sport Center. Ouça o rugido do leão do PC. A galera gosta. Números do Fortaleza nessa temporada: 38 jogos, Zé, com 66,7% de aproveitamento. 23 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. 82 gols marcados em 38 jogos, olha a média. Gols sofridos, 32, então dá menos de 1 gol por jogo. É um time que está bem no Campeonato Brasileiro, não conseguiu seu objetivo inicial, que era se classificar para a fase de grupos na Libertadores, foi para a Sul-Americana e está arrebentando na Sul-Americana. Continue. Máxima na Sul-Americana. 4 jogos, 4 vitórias. E tinha o Lourenço no grupo. E ganhou as duas. Ganhou as duas, é. Na ida, Ganhou na ida e na como volta. diria em Lisboa, iribiri. Ele- Na ida e na volta. Olha, primeiro que tem um